Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Já falamos nesse módulo sobre alguns aspectos sobre hospedagem, para procurar situar vocês sobre o que é este serviço necessário para a construção da sua loja. Nesta aula, eu vou me aprofundar em alguns aspectos importantes que ajudarão você a escolher a hospedagem adequada para a sua loja virtual. Então vamos lá. Quais são os recursos de uma hospedagem ou que está ligado à hospedagem que é importante que vocês considerem? A primeira coisa está relacionada à empresa de hospedagem. Uma empresa de hospedagem, ela precisa ser confiável, porque é lá que está a sua loja, é lá que estão os seus produtos. E isso afeta diretamente as suas vendas. Precisa ser uma empresa confiável. Avaliação de clientes. Este é outro ponto que é importante que você verifique, qual a avaliação dos clientes. Evidentemente, nenhuma empresa agrada todos os clientes. E muitas vezes os clientes, não conhecendo os canais de atendimento ou não conhecendo como funciona uma hospedagem, pode ter uma avaliação que não é a real avaliação sobre o serviço prestado. Pode ocorrer também. Analisamos algumas reclamações sobre empresas de hospedagem e verificamos isso. Vou dar um exemplo muito concreto. Em uma empresa de hospedagem, um cliente dessa empresa abriu um chamado pelo e-mail. E o chamado pelo e-mail demora um pouco mais, sendo que essa mesma empresa disponibiliza um canal pelo chat, que poderia ter sido resolvido na hora. E essa foi a reclamação de um cliente. Então, nessa aula, eu vou tratar desses pontos, né, que é o próximo item aqui, que é o suporte ao cliente. Quanto ao canais de atendimento, que pode variar dependendo do gosto de cada um, você pode ter um canal de atendimento por chat, por telefone ou por e-mail. Cada um vai preferir um desses canais. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto importante. Entre um canal para hospedagem, entre um canal por chat e um canal por telefone, a minha percepção pessoal é que por chat é muito melhor. Por quê? Porque você pode compartilhar uma imagem pelo chat, um link pelo chat, para que a pessoa que está te atendendo possa ver exatamente o que você está querendo dizer com aquilo, se você precisar de um suporte dessa empresa. Por telefone, a situação é um pouco mais complicada. E por e-mail, ela chega a demorar mais. Há uma fila de atendimento lá que pode demorar um pouco mais o atendimento. Eu, particularmente, prefiro o canal de chat, porque por telefone, em muitas situações, já precisei compartilhar uma imagem, e essa imagem o técnico conseguiu avaliar e resolver o problema mais rapidamente. Qual é o conhecimento técnico do suporte? Isso é um ponto importante, porque se você está procurando, se você contrata uma empresa de hospedagem, a suposição é sempre que eles entendem mais do negócio de hospedagem do que você. No meu caso, que trabalho com desenvolvimento de lojas virtuais e site, aqui na UXWeb, eu tenho um conhecimento de hospedagem que já acumula-se por 6 anos, mas, evidentemente, a empresa que presta serviço de hospedagem precisa ter técnicos que o conhecimento supere o meu, para conseguir me ajudar caso eu precise de algum suporte técnico. O conhecimento da equipe de hospedagem é muito importante. Outro ponto é o atendimento, de 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, um atendimento contínuo, que não para. Existem empresas de hospedagens, por exemplo, que disponibilizam um atendimento até certo horário. Perfeito, mas se você está precisando de um atendimento da equipe de hospedagem que seja 10 horas da noite, você precisa ter esse canal. Então, minha dica é, por quê? Porque isso afeta o seu negócio, é sua loja virtual, é sua fonte de receita. Então, o atendimento precisa estar disponível 24 horas por dia, todos os dias do mês. Vamos agora para outra questão, disponibilidade. O que é disponibilidade? Toda empresa de hospedagem possui lá os seus servidores, que vão armazenar cada site. Esses servidores, como qualquer outro computador, muitas vezes, ou algumas vezes, precisa passar por manutenção, para fazer uma atualização de dados ou alguma questão desse tipo. E neste período que eles estão fazendo alguma atualização, eles podem ficar fora do ar por algum tempo. E é pouco tempo, sempre deve ser pouco tempo. Outra situação é que em uma hospedagem compartilhada, como já mencionei, a utilização inadequada de um recurso pode afetar o outro site que está hospedado no mesmo servidor. Então, disponibilidade é estar disponível, não estar fora do ar. O nome técnico para isso que as empresas de hospedagem usam é uptime, ou seja, é o tempo no ar. Quanto ao uptime, esse tempo que o servidor fica no ar, algumas empresas de hospedagem grandes aqui no Brasil
oferecem 99,9%, outras 99,8%, outras ainda, já encontrei 99,5%, inclusive é uma empresa grande que oferece 99,5%. O que acontece? Parece que esses números não são muito importantes, porque a variação é muito pequena. Mas vamos ver se isso é realmente pequeno. Quando uma empresa oferece 99,9%, isso significa que em um mês ela ficará fora do ar por 43 minutos. Ok? Vamos comparar. Outra que oferece 99,8% ficará fora do ar o seu site, o servidor, pode ficar até, não significa que atinjam este número, até 1 hora e 26 minutos. Uma pequena variação já traz uma diferença significativa. Esta outra, que é uma empresa grande, também, ela diz que pode ficar fora do ar por 3 horas e 36 minutos. Então, essas pequenas variações fazem diferença. Eu opto sempre por 99,9%, que é o máximo. Então, não há empresa que garanta 100%. Perfeito? Mas também, um servidor VPS, que já mencionamos, que é o servidor virtual dedicado recursos para o seu site, eu já tive casos em que ficou um ano inteiro com 100% de uptime. A empresa que a gente indica de hospedagem é aquela que oferece o maior uptime, ok? Outra coisa importante é se há uma política de reembolso dessas empresas. Ou seja, eu contratei uma empresa de 99,9% de uptime e que tem que ficar fora do ar 43 minutos. E se durante um mês ela ficar 2 horas fora do ar, ela vai me reembolsar esse valor não contratado? Isso também é importante. A empresa, se passar desse tempo que está contratado, ela deve reembolsar o valor que você paga de mensalidade para a hospedagem. Vamos dar seguimento, vamos falar agora de desempenho do servidor. A primeira coisa, já falamos sobre isso, que um servidor sempre tem toda a característica de um computador normal. A memória RAM, né, que é um fator de desempenho. Não vem ao caso aqui darmos descrição técnica do que é a memória RAM. Todo mundo tem uma certa experiência com isso utilizando seus computadores pessoais. Bem, a memória RAM é um dos fatores de desempenho. E você precisa, para construir a sua loja, uma hospedagem que ofereça 256 megabytes de memória RAM, ok? Por quê? Porque isso afeta tanto seus clientes também, mas quando você estiver no painel, construindo a sua loja no painel administrativo, você vai precisar de 256 megabytes de memória RAM para conseguir carregar o painel administrativo. Processador. O processador afeta também a hospedagem, mas, como dissemos, em hospedagem compartilhada, este recurso normalmente não é segmentado para você. Em um VPS, por exemplo, um dos VPS que eu tenho 8 processadores trabalhando para algum grupo de sites que estão ali hospedados. Mas em hospedagem compartilhada, você está compartilhando o processador, mas precisa ser processador bom. Falamos também sobre o disco SSD. Normalmente, uma hospedagem com disco SSD é um pouquinho mais cara, mesmo hospedagem compartilhada. Por quê? Porque é uma tecnologia muito melhor e carrega realmente mais rápido, consegue processar as informações que estão ali armazenadas no servidor, as informações do seu site, de modo mais rápido. E existem hospedagens compartilhadas com preços interessantes que têm um disco SSD, mas é bem recomendado. Outro fator também, eu não quero entrar em aspectos técnicos, mas é a versão do PHP. Para você criar uma loja em WordPress, o WordPress trabalha com PHP. PHP é uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação PHP é necessária para tudo funcionar. Acontece que já identifiquei hospedagens que a versão do PHP é uma versão já defasada. O que acontece? Uma versão defasada dessa linguagem de programação PHP faz o site ficar mais lento e faz também com que fique mais vulnerável em relação à segurança desse site. O importante é ter uma versão atualizada do PHP na sua hospedagem. A que utilizamos tem a última versão, que é a 7.4 do PHP. Isso é importante. E depois vou mostrar para vocês do painel do WordPress administrativo que ele verifica qual a versão do PHP para indicar se você precisa fazer o upgrade. O importante também em relação a isso é que quando surgirem as versões posteriores de PHP, essa empresa de hospedagem faça essa atualização nos servidores dele, de modo que não impacte o seu site, que sua loja não fique fora do ar por causa disso. Vamos verificar isso daí também na questão do cPanel, mas é importante ir consolidando os conceitos para que a gente tenha um conhecimento suficiente para administrar uma loja virtual. Bem,
Aspectos também relacionados à segurança. Vou começar pelo último aqui, a versão do PHP. A versão do PHP tem uma relação com desempenho, que eu mencionei, e já adiantei também, tem uma relação com segurança. A empresa de hospedagem oferece certificado SSL. O que é um certificado SSL? É um certificado de segurança. Há alguns anos, acho que 2 anos atrás, acho que foi em 2018, o Google Chrome passou a indicar se um site é seguro ou não. Então, este cadeadinho aqui é sinal que o site tem um certificado SSL válido. Tá vendo? Se o site não tem isso, aparece como site não seguro, na maioria dos navegadores. Agora, imagine que um cliente acesse sua loja e veja bem aqui na barra de endereço, site não seguro. Com certeza, essa pessoa não trocará informações pessoais, de endereço, nome, CPF e informações de cartão de crédito para comprar um produto no seu site. Então, o certificado de segurança é absolutamente fundamental. Perfeito? O que acontece aqui com o certificado em relação às empresas de hospedagem? A maioria já está dando o certificado grátis. Quando você contrata hospedagem, já tem o certificado grátis. Então, você precisa sempre contratar uma hospedagem que já te dê um certificado grátis. Outro detalhe é que precisa ser muito fácil de instalar. A hospedagem que eu utilizo, o certificado é atualizado automaticamente, é instalado automaticamente no seu domínio. Então, não há nenhum trabalho, é muito simples. Esses dois aspectos em relação ao certificado SSL precisam ser considerados. Backup. O que é backup? Backup é você ter uma cópia de segurança do conteúdo do seu site, do conteúdo completo. Imagina você perder o seu conteúdo e ter que cadastrar todo o produto na sua loja. Isso é um transtorno gigantesco. Imagine que aconteça também alguma outra coisa que você tenha que restaurar esse backup para colocar o site no ar. Então, o backup é um item fundamental aí numa hospedagem. Este backup ele pode ficar armazenado no próprio servidor de hospedagem ou pode ficar armazenado no seu computador. Você pode criar uma cópia dos arquivos no seu computador e utilizar conforme necessário. Já verifiquei também em empresas de hospedagem que o backup é muito complicado, porque não dá acesso a um painel fácil de administrar backup. Mas vamos lá. Algumas empresas de hospedagem têm o backup pago ou o backup está incluso na hospedagem. Algumas empresas de hospedagem fazem um backup semanal do seu site. Esta é a frequência mais utilizada pelas empresas de hospedagem. Algumas hospedagens ainda permitem um backup manual, que é a hospedagem que eu utilizo permite um backup manual. Ou seja, eu acesso o painel e clico num botão para gerar uma cópia de todo o meu site e baixar no meu computador. Então isso é legal também, você ter uma cópia do seu site baixado no seu computador ou em alguma nuvem que você por acaso tenha, como um Dropbox, um Google Drive, etc. A restauração desse backup é simples. A restauração pode ser feita caso aconteça alguma coisa, que isso não é frequente. Isso não acontece sem que cometamos algum erro. A restauração desse backup é simples, é fácil restaurar o backup que eu tenho, tanto no meu computador quanto no servidor, se for o caso, precisa ser simples. Agora, backup personalizado é uma coisa interessante também. Os planos de VPS, eu mencionei que você tem um controle completo, né, sobre a sua hospedagem. Então, em um VPS, você consegue, por exemplo, respeitando o espaço que você contratou em disco, guardar um backup todos os dias do seu site. Isso é legal para quem tem muito fluxo de pedidos, muitos acessos, ter um backup gerado na hora e dia que você quiser e guardar somente os backups que você considera importante. Vou mostrar isso como funciona esse VPS, né? Como funciona a hospedagem VPS, mas o backup personalizado você tem uma autonomia completa sobre o dia e horário que você vai gerar backup, sobre a quantidade de backups que serão armazenados. Mas planos compartilhados não permitem essa personalização. E aqui na segurança é a questão da versão 7.4 do VPS, que também é um item de segurança, além de ser um item de desempenho. Bem, temos também assuntos de hospedagem relacionados à capacidade, ou seja, você contratou um plano e este plano está me dando o que de capacidade? Um desses itens é espaço em disco, em gigabyte. Eu conheço hospedagens mais baratinhas que dão 5 gigas ou 10 gigas de espaço. Eu considero que isso é pouco, porque você vai precisar mudar de plano conforme você esteja carregando produtos, imagens de produtos. Considere o espaço em disco como item importante na escolha da hospedagem.
um espaço em disco legal para uma loja virtual. Aí é claro, você não vai usar, mas você vai armazenar também outras coisas ali nesse espaço, como e-mails, como backups. Então, 100 GB de backup é bem interessante. Tem planos bem baratos aí que dão 100 gigabytes, né? E não 10 gigabytes, que é muito pouco. Transferência mensal é a quantidade de dados que é trocado, ou seja, quando alguém acessa a sua loja, ele descarrega conteúdo. Este conteúdo tem um peso em megabyte. Algumas empresas de hospedagem limitam, falam, você tem 10 GB de transferência mensal. Corram de hospedagem que limitam a transferência mensal. Isso já não é mais usual. Outras ainda, para não limitar a transferência mensal, limitam a quantidade de acessos, ou seja, você contrata um plano de hospedagem e você tem 5.000 acessos por mês. Acontece que acesso é acesso de qualquer pessoa, um acesso para você acessar. Quando você acessa seu painel, também é considerado um acesso. Quando você atualiza uma página que você criou, também é um acesso. Também corram de hospedagens que limitam a quantidade de acessos mensais. Perfeito? Mas isso é minha opinião. Eu corro desses itens. Outro item da capacidade é a quantidade de contas de e-mail. Quer dizer, se você comprou um domínio lá, minhaempresa.com.br, algumas hospedagens dão 1 e-mail, 2 e-mails, 3, dependendo do plano, dos planos mais básicos que são os compartilhados. E algumas hospedagens dão contas de e-mail ilimitadas. É claro que você não vai ter, numa empresa pequena, a necessidade de criar 100 contas de e-mail. Mas também é importante que você não tenha essa limitação tão rigorosa quando contrata um plano. Eu vou ensinar nas próximas aulas como criar contas de e-mail, perfeito? E por último, vamos falar de algo que eu já mostrei anteriormente, já mencionei, que é o painel de controle da hospedagem. Eu considero este item importante porque, principalmente para quem está começando a criar uma loja em e-commerce, é importante que seja fácil, é importante que você tenha recursos, saiba administrar os recursos, criar um e-mail através do painel de hospedagem, ou seja, você precisa ter acesso a esses recursos. Conheço hospedagens, tipos de hospedagem, que você não tem um acesso muito interessante sobre o painel de controle da sua hospedagem. Quais são os painéis de controle? Precisa ser fácil e ter recursos. Quais são os tipos de painel de controle? Temos, assim, os principais, o cPanel, que é o painel que eu utilizo, eu prefiro o cPanel pelos motivos que já mencionei anteriormente, que são a facilidade e ter disponibilidade de administrar os recursos. Podem existir painéis próprios de hospedagem, ou seja, a empresa A criou um painel só para ela, ou seja, só conhece o painel aquele que tem um plano contratado naquela empresa. Já o cPanel, por ser mais utilizado e ser universal, sempre que você, mesmo que você mude de empresa e continue sendo o cPanel, você não tem esse período de adaptação, porque é o painel mais usual. O outro é o Plesk. Este painel também é bastante popular, né? Mas normalmente hospedagens em Plesk é um pouco mais caras, tá? E eu não vejo, ainda entre o Plesk e o cPanel, eu sou muito mais cPanel. Bem, chegamos aqui ao fim dos recursos de hospedagem e no link abaixo eu indico algumas hospedagens que cumprem estes recursos, que eu considero importante. Reforço que a escolha de uma hospedagem é pessoal, mas se você clicar no link abaixo, vai conhecer e poderá verificar que os recursos que discutimos aqui estão disponíveis nesses planos de hospedagem que indicamos. Por hora é isso, até a próxima aula.